Mariana Souza tinha 26 anos quando viu tudo o que precisava ver. A mão de Isabela no rosto do homem que ela amava, o sorriso que ele reservava só para ela agora pertencendo a outra. Não gritou, não chorou. Apenas foi embora, carregando o segredo que mudaria as duas vidas para sempre. 7 anos depois, o destino colocou Rodrigo Monteiro e Mariana na mesma sala de negócios, e o filho que ele nunca soube que existia agora caminhava pelo mesmo corredor. Alguém sempre paga o preço pelo silêncio. A questão é quem paga mais caro. A festa de encerramento do trimestre da Monteiro Incorporações acontecia no 50º andar do edifício mais alto da Faria Lima, e Mariana Souza tinha chegado 20 minutos antes do horário combinado, porque Rodrigo havia pedido. Você é sempre pontual, Mari. É uma das coisas que mais gosto em você. Ela tinha sorrido naquela época, sem saber que pontualidade também significava chegar cedo demais para ver o que não devia ser visto. O salão estava quase vazio quando ela entrou. Os garçons ainda arrumavam as bandejas de cristal. As luzes estavam na metade da intensidade e a música ambiente soava baixa, quase tímida. Mariana atravessou o espaço em direção à varanda envidraçada, onde a cidade de São Paulo se abria em um tapete de luzes que se espalhava até onde a vista alcançava, densa e indiferente como sempre. Ela havia colocado o vestido azul marinho que Rodrigo disse uma vez que combinava com seus olhos. Havia passado a tarde inteira achando que aquela noite seria diferente, que alguma coisa estava prestes a mudar entre eles. E estava certa, apenas não da maneira que havia imaginado. Ela os viu antes de eles a verem. Isabela Cavalcante estava de costas para a porta. O vestido vermelho apertado na cintura, os cabelos escuros soltos sobre os ombros. Rodrigo estava de frente. E por um segundo, apenas um, Mariana pensou que estava interpretando mal o que via. O modo como a mão dele repousava na cintura de Isabela era familiar demais para ser inocente. O modo como ele se inclinava, a boca próxima ao pescoço dela, os lábios quase tocando a pele. E então Isabela virou o rosto e riu. Aquele riso baixo e íntimo que pertencia só a dois. E Rodrigo respondeu com o sorriso que Mariana achava que era dela. Não era. Ela ficou parada por quanto tempo? Não saberia dizer. O tempo naquele momento tinha uma consistência estranha, como vidro derretendo muito devagar. Esperava sentir raiva. Sentiu, sim, mas por baixo dela havia algo mais pesado, mais antigo, como se uma parte de si mesma já soubesse e tivesse esperado pacientemente por esta confirmação. A pontualidade serviu para isso também, para ver a verdade antes que ela tivesse tempo de se disfarçar. Mariana abriu a bolsa. Tirou o anel. Branco, solitário, discreto como Rodrigo havia prometido que seria quando deu, dizendo, não precisa ser grande para ser sério, e o colocou sobre a mesa de serviço mais próxima, entre duas taças de champanhe ainda vazias. Não deixou carta, não deixou mensagem, apenas virou as costas, caminhou até o elevador com a mesma calma de quem estava saindo para buscar algo esquecido no carro, e desceu os 50 andares em silêncio absoluto. Do lado de fora, a cidade não havia mudado nada. O trânsito da Faria Lima seguia seu ritmo habitual. Os ônibus paravam e arrancavam. Um homem vendia milho assado na esquina. E São Paulo continuava sendo São Paulo. Enorme, barulhenta, completamente alheia ao fato de que o mundo de Mariana havia acabado de partir ao meio, sem fazer nenhum barulho. Ela caminhou 2 quarteirões antes de parar. Encostou-se na parede de um banco fechado e ficou olhando para o asfalto por um tempo que também não soube medir. Então tirou o celular. Discou um número que decorava desde os 12 anos de idade. Cláudia. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu sei que é tarde, mas precisava te ligar. Do outro lado, a voz da amiga chegou carregada de sono e de preocupação imediata. O que aconteceu? Mariana, você está bem? Estou. Uma pausa. O milho assado cheirava a manteiga e a fumaça. Vou ficar. Outra pausa, mais longa, durante a qual ela pressionou a mão livre sobre o próprio estômago. Um gesto que não havia planejado e que disse mais do que qualquer frase poderia. Nós vamos ficar, Cláudia. Só que vai ser diferente do que eu pensava. Ela desligou antes que a amiga pudesse perguntar o que nós significava. Naquela noite, Mariana Souza foi para o apartamento que dividia com Rodrigo. Fez as malas em 90 minutos e saiu antes do amanhecer com 2 malas grandes, uma caixa de papelão
e o segredo que ainda não tinha nome. Deixou as chaves sobre a bancada da cozinha. Não deixou o bilhete. Não atendeu às 6 ligações que chegaram ao longo da madrugada, cada uma com o mesmo nome na tela: Rodrigo. No táxi que a levou para o apartamento de Cláudia, ela não chorou. Olhou pela janela para a cidade que escurecia e clarecia em ciclos e pensou em sua mãe, que havia saído quando ela tinha 7 anos, sem explicação e sem retorno. Pensou em como havia prometido a si mesma, ainda criança, que nunca suplicaria ninguém para ficar, que quando chegasse a hora de ir, ela iria de cabeça erguida, sem olhar para trás, sem dar a ninguém o prazer de vê-la desmoronar. A promessa custava mais caro do que ela havia previsto. Mas promessas feitas a si mesma eram as únicas que Mariana Souza nunca havia quebrado. 6 semanas depois, sentada numa clínica particular no Brooklyn, ela ouviu pela primeira vez o som de um coração que ainda não era um coração completo, rápido e minúsculo, impossível de ignorar. A médica perguntou se havia alguém que ela gostaria de chamar. Mariana disse que não. A médica não insistiu. Mariana olhou para a tela do ultrassom por um longo tempo, para aquela centelha pulsando em preto e branco, e disse em voz muito baixa, como se já estivesse contando um segredo: "Você vai ter um nome bonito, e eu nunca vou embora." A sala de reuniões da Souza Consulting tinha paredes de vidro voltadas para o Parque Ibirapuera, e nos dias de sol, como era aquele, a luz entrava de lado, dourada e inclinada. E Mariana gostava de chegar antes dos outros só para ficar parada na janela por 3 minutos, antes do expediente começar. Era uma bobagem, ela sabia. Mas era dela, e coisas pequenas que eram só dela tinham se tornado importantes ao longo dos últimos 7 anos. Theo estava dormindo ainda quando ela saiu de casa. E Cláudia, que morava no apartamento do andar de baixo desde que Mariana havia comprado o imóvel 3 anos antes, havia prometido levá-lo à escola às 8. Ele tinha 6 anos, 4 meses e 11 dias, e acordava todo dia com um humor diferente. Às vezes solar, às vezes fechado como céu de chuva, às vezes sério demais para uma criança de sua idade, os olhos escuros fixos em algum ponto médio entre o presente e algum lugar que Mariana não conseguia alcançar. Nessas manhãs, ela ficava olhando para ele e sentia aquela tensão familiar no peito. Uma mistura de amor que doía e de uma culpa que nunca havia conseguido nomear direito. Não era culpa de tê-lo, jamais. Era culpa de tudo que ele não sabia e que ela não sabia como contar. O celular vibrou sobre a mesa. Era Henrique, seu sócio. Vi o e-mail do Lúcio esta manhã. Ele disse sem preâmbulo, a voz de quem já havia bebido 2 expressos. A Monteiro mandou um pedido de apresentação formal. Querem o dossiê completo até quinta. Mariana afastou-se da janela. Já vi. É? E vamos mandar. Ela disse com a mesma naturalidade com que teria dito que ia pedir um café. É o maior contrato que já nos ofereceram, Henrique. Não vamos recusar por causa de sentimentalismo. Houve uma pausa pequena do outro lado. Daquelas pausas que Henrique usava quando queria dizer algo que não sabia se devia. Ele conhecia a história, não toda, mas o suficiente para entender o peso do nome Monteiro na boca de Mariana. Você tem certeza? Tenho. Ela sentou na cadeira de couro na cabeceira da mesa, abriu o notebook e falou com a voz firme de quem já havia tomado a decisão, antes mesmo de a decisão precisar ser tomada. Prepara a equipe para terça. Quero ensaio geral segunda tarde. O que ela não disse a Henrique, e não diria, era que havia passado os últimos 40 minutos lendo tudo o que havia para ler sobre o estado atual da Monteiro Incorporações, sobre como Rafael Monteiro havia morrido 18 meses atrás, depois de um infarto fulminante, e sobre como Rodrigo havia assumido o comando da empresa da família aos 33 anos, mais novo do que qualquer analista havia previsto, sobre como a Monteiro havia crescido 42% nos últimos 2 anos sob a gestão dele, sobre como Isabela Cavalcante havia sido promovida a diretora financeira há 2 anos, seu nome aparecendo ao lado do de Rodrigo em toda a entrevista, todo o comunicado oficial. Ela havia lido cada linha com a precisão clínica de quem lê um relatório de mercado. Havia fechado o browser, havia aberto o dossiê da Souza Consulting e começado a revisar os números. 7 anos era um tempo suficiente para qualquer coisa. Ela havia decidido lá atrás
Suficiente para construir uma empresa do zero. Suficiente para criar um filho sem ajuda. Suficiente para transformar a dor em combustível tão completamente que às vezes ela mesma se esquecia de que havia dor lá embaixo, enterrada com cuidado sob camadas de trabalho e competência, e a satisfação real de ter feito algo com as próprias mãos. 7 anos eram suficientes para enfrentar Rodrigo Monteiro numa sala de reuniões sem que o coração saísse do compasso. Ela acreditava nisso, quase inteiramente. No 42º andar do edifício da Monteiro, na Avenida Paulista, Isabela Cavalcante estava diante de sua mesa quando o assistente bateu e abriu a porta com o rosto que ela já conhecia. O rosto de notícia ruim disfarçada de procedimento. A lista das consultorias chegou para aprovação final, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. O doutor Rodrigo quer revisar amanhã de manhã. Isabela não tocou na pasta. Quais estão na lista? O assistente leu os nomes. Quando chegou ao quarto, ela levantou uma mão. Souza Consulting. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o peso de cada sílaba. Há quanto tempo essa empresa existe? 7 anos, senhora. Fundada em São Paulo, especializada em reestruturação de ativos imobiliários e... Eu sei o que elas fazem. Isabela abriu a pasta finalmente. Folheou as páginas com dedos que se moviam devagar demais para parecerem tranquilos. Quem é a sócia principal? Mariana Souza, ex-consultora da Andrade Braga. Saiu em... Tudo bem. Ela fechou a pasta. Pode sair. Quando a porta se fechou, Isabela ficou parada por um momento, os olhos fixos no horizonte cinzento de São Paulo pela janela. Então abriu a gaveta inferior da mesa, onde guardava uma agenda de couro preta que não estava no sistema corporativo, e começou a escrever. O problema com Mariana Souza não era o passado. O passado, Isabela havia aprendido a gerenciar. O problema era o presente. A consultora tinha os números mais sólidos da lista, a metodologia mais clara e o histórico mais limpo. Se chegasse até Rodrigo, se ele visse o nome, reconhecesse, começasse a fazer perguntas, haveria risco de que outras coisas viessem à tona junto. Isabela não podia permitir isso. Havia uma irregularidade nos registros do fundo imobiliário da Monteiro, que datava de 4 anos atrás, quando ela ainda era gerente sênior. Uma decisão que ela havia tomado sem autorização formal, movendo recursos de uma conta para outra para cobrir um rombo que não devia existir e que havia dado certo. O rombo havia sido coberto, os números haviam fechado, ninguém havia perguntado, mas o rastro estava lá, enterrado em 3 camadas de documentação contábil, e se alguém com olhos suficientemente bons fosse contratado para revisar os ativos antigos da empresa, o rastro poderia ser encontrado. Mariana Souza, segundo o dossiê, era conhecida exatamente por encontrar esse tipo de coisa. Isabela fechou a agenda, pegou o celular, discou para o número de Fabrício, o advogado externo que resolvia para ela as coisas que não podiam ser resolvidas por canais internos. Preciso que você levante tudo sobre uma empresa chamada Souza Consulting, ela disse quando ele atendeu. E preciso que você me traga um motivo para desqualificá-la. Algo que pareça técnico. Algo que Rodrigo não questione. Do outro lado, Fabrício não fez perguntas desnecessárias. Era por isso que ela o pagava. Naquela tarde, Theo estava de pé na janela do apartamento quando Mariana chegou, os cotovelos no parapeito, os olhos acompanhando um pombo que caminhava pelo telhado do prédio vizinho, com a seriedade de um cientista observando um fenômeno raro. Ela parou na porta do quarto por um momento sem que ele a ouvisse, e fez o que fazia às vezes quando achava que ele não estava olhando. Ficou estudando o perfil dele, a linha do maxilar, a forma como ele franzia levemente a testa quando estava pensando. Aquela quietude estranha que não vinha dela. Ela nunca havia sido quieta. Desde pequena era barulho e movimento e pergunta sobre tudo, mas que estava nele como uma característica natural, orgânica, como a cor dos olhos. Os olhos de Theo eram escuros, quase pretos, com aquele brilho específico que Mariana havia passado 7 anos tentando não reconhecer. Mãe, ele disse sem virar. Tinha esse jeito de perceber a presença dela mesmo sem olhar. O que ela achava ao mesmo tempo reconfortante e levemente desconcertante. O pombo tem uma pata machucada. Ele anda diferente. Ela entrou no quarto, chegou até a janela e se ajoelhou ao lado dele para ver. O pombo de fato mancava levemente, mas seguia em frente sem parar, zigue-zagueando entre os tijolos com uma persistência absurda para um animal de tão pouca envergadura. Ele vai ficar bem, ela disse.
Como você sabe? Mariana olhou para o filho. Ele a olhou de volta com aquela seriedade que vinha de algum lugar que ela não conseguia mapear. Porque ele não parou, ela respondeu. Quem não para, na maioria das vezes, acaba chegando em algum lugar. Theo considerou a resposta por um momento. Depois voltou os olhos para o pombo. E se o lugar para onde ele vai não for bom? Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o telhado cinza, para o pássaro que caminhava sem saber o nome do destino, e sentiu aquela culpa familiar se mover dentro dela como água sob gelo, presente, constante, difícil de ignorar. Então ele aprende o caminho de volta. Ela disse por fim. A sala de reuniões da Monteiro ocupava metade do 48º andar, com paredes de vidro fumê voltadas para a Avenida Paulista e uma mesa de mogno escuro, comprida o suficiente para 20 pessoas. Quando Mariana entrou às 2 da tarde de uma terça-feira cinzenta, havia 6 pessoas já sentadas do lado da Monteiro, e Rodrigo Monteiro não era uma delas. Ela instalou o notebook, distribuiu os dossiês impressos com Henrique e passou os primeiros 8 minutos conversando com Paulo Saraiva, o diretor de operações que havia marcado a reunião. Saraiva era um homem de 50 e poucos anos, com a paciência de quem havia visto muitas consultorias chegarem e saírem, e suas perguntas eram cirúrgicas. Prazos, metodologia, conflitos de interesse. Mariana respondeu a cada uma sem hesitar, porque havia ensaiado cada resposta até elas saírem com a naturalidade de algo que simplesmente era verdade, e porque eram verdade. Foi quando a porta se abriu. Ela não levantou os olhos imediatamente. Era uma decisão calculada, ou talvez um reflexo, o instinto de alguém que sabe que o momento de olhar vai mudar alguma coisa e quer mais 2 segundos antes que a mudança aconteça. Continuou olhando para o slide aberto no notebook. Ouviu os passos. Ouviu Saraiva dizer Dr. Rodrigo. A doutora Mariana acabou de começar a apresentação, e então não havia mais razão para não olhar. 7 anos. Ele estava diferente da maneira que as pessoas ficam diferentes quando o tempo foi ao mesmo tempo duro e generoso. Um pouco mais pesado nos ombros, a linha do maxilar mais definida, o cabelo levemente grisalho nas têmporas. O que era novo, o que não havia estado lá antes. Vestia um terno cinza escuro sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto, e havia uma canseira específica nos olhos que Mariana reconheceu não como preguiça, mas como o tipo de cansaço que vem de carregar peso demais por tempo demais. Ele a viu. A mudança no rosto dele foi pequena e imediata. Um rígido que percorreu os ombros, os olhos que estreitaram um grau, a boca que não chegou a abrir, mas que se preparou para algo. Em 1 segundo, 2 no máximo, ele recompôs a expressão. O rosto corporativo, neutro, controlado. Puxou a cadeira na cabeceira oposta à dela e sentou sem dizer nada além de um cumprimento genérico ao grupo. Mariana continuou a apresentação. Ela falou por 40 minutos. Explicou a metodologia, os casos anteriores, os resultados mensuráveis, as projeções para o portfólio da Monteiro. Sua voz não tremeu. Seus slides estavam impecáveis. Quando alguém da equipe da Monteiro fazia uma pergunta, ela respondia com a precisão de quem havia dormido bem e comido bem, e não estava carregando absolutamente nada além de competência profissional. Rodrigo não fez nenhuma pergunta durante a apresentação. Ficou com os braços cruzados sobre a mesa, a expressão fechada, os olhos em Mariana com uma intensidade que ela sentia na lateral do rosto, como o calor de uma fonte de luz muito próxima. Quando ela terminou, houve um silêncio de avaliação, o tipo que antecede perguntas sérias. Saraiva estava prestes a falar quando Rodrigo abriu a boca pela primeira vez, desde que havia entrado. Doutora Mariana. A voz era a mesma, mais grave talvez, assentada de um modo que 26 anos não tinha, mas a mesma. Há uma inconsistência na metodologia de avaliação de passivos que a senhora apresentou na página 17. Gostaria que a senhora explicasse a lógica por trás da escolha do período de referência. Era uma pergunta técnica. Era também, Mariana sabia, um teste. Ela virou para o slide correspondente sem pressa. Explicou. Ele perguntou de novo, mais fundo, e ela respondeu mais fundo ainda. Durante 3 minutos eles falaram sobre ativos imobiliários e períodos de referência e critérios de classificação de risco. E qualquer pessoa na sala que não soubesse a história teria visto apenas 2 profissionais competentes
conduzindo uma discussão técnica rigorosa. Qualquer pessoa. Quando ele parou de perguntar, ela fechou o notebook, recolheu os materiais. Disse que a equipe da Souza Consulting estaria disponível para qualquer esclarecimento adicional e que esperava o retorno formal até o final da semana. Apertou as mãos dos presentes. Chegou em Rodrigo por último. A mão dele era firme e breve. O aperto de alguém que havia aprendido a controlar até os gestos involuntários. Mas por um segundo, um único segundo antes de ele soltar, ela sentiu a pressão dos dedos que durou um batimento de coração a mais do que necessário. Ela saiu, sem olhar para trás. No corredor, Henrique caminhou ao lado dela em silêncio até o elevador. Quando as portas se fecharam, ele expirou. Foi tenso, ele disse. Foi profissional. Ela pressionou o botão do térreo. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Mariana não respondeu. Ficou olhando para os números do painel do elevador decrescendo e sentiu, pela primeira vez desde que havia entrado naquele prédio, que o controle que havia mantido por 40 minutos custara alguma coisa física, como se os músculos da compostura precisassem de tempo para descansar. As portas do elevador se abriram no térreo e Theo estava lá. Ele estava de uniforme escolar. A Cláudia o buscava às vezes na escola e o trazia para o escritório de Mariana quando a agenda atrasava, e era exatamente o que havia acontecido naquele dia. E Mariana havia simplesmente esquecido. Theo estava do lado de Cláudia, a mochila nas costas, comendo uma barrinha de cereal. E quando viu a mãe, seus olhos se iluminaram com aquela luz específica que ele reservava só para ela. Demorou, ele disse, sem acusação, apenas como fato. Demorou. Ela concordou, ajoelhando-se rapidamente para ajustar a alça da mochila dele. Vamos embora, pode ser? Foi nesse momento que o elevador ao lado se abriu. Rodrigo saiu antes de Saraiva e dos outros. O celular na mão, os olhos na tela. E então parou. Mariana ficou de joelhos no chão do saguão, a mão ainda na alça da mochila de Theo, e sentiu o momento se solidificar ao redor deles como concreto que endurece depressa demais. Ela levantou devagar. Ficou entre Rodrigo e o filho, não de maneira exagerada, não de maneira que alguém pudesse chamar de deliberada, mas estava lá, à distância de um passo. Rodrigo olhava para Theo. Theo olhava para Rodrigo com a seriedade tranquila que tinha diante de desconhecidos, sem timidez, sem agressividade. Apenas aquela avaliação quieta que desconcertava adultos que esperavam um comportamento padrão de crianças. Algo passou pelo rosto de Rodrigo. Mariana ouviu e não soube nomeá-lo com precisão. Não era reconhecimento, não ainda. Era algo mais primitivo que reconhecimento, como uma vibração em frequência baixa demais para ter nome. Seu filho? Ele perguntou. Para ela, mas olhando para Theo. Sim. A palavra saiu curta e firme, como batida de um carimbo. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Ela pegou a mão de Theo e caminhou em direção à saída. Cláudia a seguiu sem perguntar nada, com a sensibilidade de quem sabia quando perguntar seria pior do que o silêncio. Atrás delas, Rodrigo ficou parado no saguão por mais tempo do que o necessário. Naquela noite, ele ficou no escritório até às 11. Saraiva tinha mandado o resumo da reunião às 6, com a recomendação de avançar para a fase de contratação. Os números da Souza Consulting eram sólidos. A metodologia era adequada. A equipe tinha o perfil certo. Rodrigo leu o resumo 3 vezes. Depois fechou o notebook e ficou olhando para as luzes da Paulista lá embaixo, para o movimento que nunca parava naquela avenida, para os carros que eram pontos de luz em movimento constante e ininterrupto. Pensou na voz de Mariana explicando ativos imobiliários com a precisão de quem havia construído o próprio repertório, tijolo a tijolo. Pensou no jeito como ela havia saído da sala sem nenhuma precipitação, como se a velocidade fosse uma concessão que ela não estava disposta a fazer. Pensou nos olhos da criança, aquele menino de 6, 7 anos, escuros, quietos, com aquela estranheza familiar que ele não conseguia colocar no lugar certo da memória. Uma criança que olhava para adultos desconhecidos como se os estivesse avaliando, não com medo, mas com uma atenção que parecia antiga demais para a idade. Rodrigo sacudiu a cabeça. Era cansaço, provavelmente. Eram 7 anos de distância colapsando num dia, e a mente tentando montar sentido onde havia apenas acaso. Ele pegou o celular, abriu o contato de Isabela, digitou. A Souza Consulting está na lista para aprovação. Você viu? A resposta chegou em menos de 1 minuto. Vi.
Tenho algumas preocupações sobre o histórico delas que precisamos discutir antes de você assinar. Posso passar amanhã de manhã? Rodrigo olhou para a mensagem por um tempo. Digitou. Pode. Colocou o celular sobre a mesa. Voltou a olhar para as luzes lá embaixo. O pombo de Theo. Ele não sabia sobre o pombo, evidentemente. Teria reconhecido naquele momento a expressão no rosto de Rodrigo Monteiro. Alguém que estava andando em direção a algum lugar, sem saber ao certo o nome do destino. A reunião do Conselho de Administração da Monteiro foi convocada para uma quinta-feira, às 10 da manhã, com pauta oficial de revisão de contratos do trimestre. Rodrigo estava na cabeceira da mesa, quando Isabela chegou 5 minutos antes do horário, o notebook debaixo do braço e uma pasta de couro preta que ele nunca havia visto antes. Algo na postura dela o incomodou imediatamente. Uma qualidade de tensão mal disfarçada, como de alguém que ensaiou o próprio andar para parecer mais calmo do que está. A reunião correu normalmente por 40 minutos. Contratos, aprovações, atualizações de cronograma. Quando chegou ao item sobre as consultorias externas, Saraiva abriu a boca para apresentar a recomendação final, e Isabela falou antes dele. Antes de avançar nesse ponto, preciso apresentar ao Conselho algumas informações sobre a Souza Consulting que surgiram nos últimos dias. Ela abriu a pasta. Distribuiu cópias para os presentes. Havia 5 conselheiros, além de Rodrigo e Saraiva. Há indícios de irregularidade contábil nos registros de 2 projetos anteriores da empresa. Os documentos estão aqui. O silêncio que seguiu não era vazio, era cheio, do tipo que antecede perguntas difíceis. Rodrigo olhou para as folhas que Isabela havia colocado na sua frente. Eram relatórios com aparência técnica, formatação limpa, números sublinhados em vermelho. De onde vêm esses documentos? Ele perguntou. Auditoria Externa Independente, Isabela disse com firmeza, contratada pelos próprios clientes anteriores da Souza Consulting. Um dos casos está em disputa judicial. Eu não ouvi falar de nenhum processo judicial contra a Souza Consulting, Saraiva disse, franzindo o senho. Nossa equipe jurídica fez due diligence. É recente. Isabela não vacilou. Data de 3 semanas atrás. Ainda não é público. Rodrigo colocou as folhas sobre a mesa. Olhou para Isabela por um segundo que durou mais do que devia. Havia algo na precisão com que ela havia escolhido aquele momento, a reunião de conselho, diante de todos, sem aviso prévio para ele, que não encaixava com o modo como ela normalmente trabalhava. Isabela era estrategista. Isabela não desperdiçava surpresas. Vou precisar ver a fonte original desses documentos antes de qualquer deliberação, ele disse. Claro. Ela assentiu, mas havia algo por baixo do assentimento. Um alívio pequeno, quase imperceptível, como de alguém que passou pelo obstáculo mais difícil. Posso providenciar até o final do dia. A reunião continuou. Outros itens foram votados. Rodrigo participou com a atenção dividida, uma metade no presente, outra metade em algum lugar que não sabia nomear ainda. Quando os conselheiros saíram, ele pediu para Isabela ficar. Eles ficaram sozinhos na sala de reuniões. Ele não se sentou. Ficou de pé junto à janela, os braços cruzados, e esperou até que o último assistente fechasse a porta. Por que você não me disse isso antes da reunião? Ele perguntou. Porque os documentos chegaram ontem à noite. Ela disse isso olhando diretamente para ele. E Rodrigo notou, como havia aprendido a notar ao longo de anos de negociação, que o contato ocular direto demais às vezes era a versão elaborada de desviar o olhar. Isabela, ele disse o nome devagar, sem inflexão. Nós nos conhecemos há 12 anos. Você me diz quando algo está errado. Ela ficou quieta por um momento. Então algo no rosto dela mudou. Não muito, mas o suficiente. E quando ela falou de novo, a voz tinha uma qualidade diferente, mais baixa, mais pessoal, que ele não havia pedido. Rodrigo, essa mulher saiu da sua vida sem explicação, desapareceu e agora aparece com uma empresa e quer um contrato milionário com a Monteiro. Você não acha que vale a pena ser cuidadoso? Ele ficou olhando para ela. Isso não é uma resposta para minha pergunta, ele disse. Antes que ela pudesse responder, o celular de Rodrigo vibrou sobre a mesa. Era um número que ele não reconheceu. Ele teria deixado para a secretária normalmente, mas algo o fez atender. Doutor Rodrigo. A voz do outro lado era de homem, jovem, ligeiramente nervosa. Meu nome é Henrique Barros, sou sócio da Souza Consulting. Eu
Preciso que o senhor veja alguma coisa antes de tomar qualquer decisão sobre nosso contrato. A Mariana não sabe que estou ligando. Rodrigo olhou para Isabela. Pode sair, ele disse. Ela saiu sem argumentar, o que por si só era uma informação. Henrique Barros estava na recepção da Monteiro 40 minutos depois, com um pendrive e a expressão de quem havia tomado uma decisão difícil e estava vivendo segundos que antecedem a certeza de que foi a escolha certa. Rodrigo recebeu no escritório particular, sem assistentes. O processo judicial que a diretora financeira mencionou não existe, Henrique disse, colocando o pendrive sobre a mesa. Nós verificamos. Os documentos são falsos. Eu tenho aqui o registro de criação dos arquivos. A metadados mostra que foram criados há 4 dias, no computador de um escritório de advocacia chamado Fabrício Reis, Consultoria Jurídica, que é contratado pela Monteiro. Rodrigo não tocou no pendrive. Por que você está me trazendo isso e não seu advogado? Porque Mariana não deixaria. Henrique disse isso com uma resignação que soava real. Ela diria que há outros contratos, que não vale o risco da exposição, que a gente segue em frente. Ela sempre diz isso. Uma pausa. Mas eu tenho um filho também, Dr. Rodrigo. E eu sei o que custa construir algo do zero. Não vou deixar alguém destruir o trabalho dela com uma mentira. O escritório ficou em silêncio por um momento. Rodrigo pegou o pendrive, conectou o notebook, abriu os arquivos. Leu com a atenção de quem havia aprendido desde cedo que os detalhes eram onde as verdades se escondiam. Os metadados eram claros. A falsificação era evidente para quem soubesse onde olhar. Obrigado, ele disse a Henrique. Pode deixar o pendrive comigo. Depois que Henrique saiu, Rodrigo ficou parado diante do notebook por um tempo. Então pegou o telefone e ligou para Fabrício Reis. O advogado atendeu no terceiro toque com a voz tranquila de quem não esperava ser chamado a prestar contas tão depressa. A conversa durou 8 minutos. Ao final dela, Rodrigo tinha o suficiente para saber exatamente o que havia acontecido e quem havia pedido. Ele foi ao escritório de Isabela sem avisar. Ela estava de pé perto da janela quando ele entrou, o celular na mão, e virou antes que ele chegasse à metade da sala. O rosto dela mudou, 1 grau apenas, quando viu a expressão dele. Os documentos são falsos, ele disse, não como pergunta. Você contratou um escritório de advocacia externo para fabricar evidências contra Souza Consulting. Isabela não respondeu imediatamente. Aquela era uma das coisas que ele havia admirado nela ao longo dos anos. O fato de que ela nunca reagia por impulso quando estava encostada numa parede. Calculava. Rodrigo? Não. A palavra saiu mais brusca do que ele havia planejado, mas ele não a recolheu. Não começa com o meu nome como se isso fosse uma conversa de outra natureza. Me diz por que você fez isso. Ela colocou o celular sobre a mesa. Ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão que ele havia interpretado ao longo dos anos como frieza estratégica e que agora, visto de outro ângulo, parecia medo bem administrado. Porque se a Mariana Souza entrar nessa empresa, ela vai encontrar o fundo imobiliário do Torres, ela disse. A voz era baixa e absolutamente controlada, o que era mais assustador do que se tivesse tremido. E se ela encontrar o fundo Torres, vai encontrar a movimentação de 2020. E aí toda a sua confiança em mim vai por água abaixo, junto com a minha carreira. O silêncio depois disso durou o tempo de um coração se reorganizar. O fundo Torres. Rodrigo repetiu devagar. Em 2020, você ainda era gerente sênior. Sim. O que você fez? Ela contou. Levou 6 minutos. A voz não tremeu uma vez sequer. Era a confissão de alguém que havia carregado o peso por tempo suficiente para deixar de sentir o peso como tal. Havia se tornado parte da postura, da forma de andar, da maneira de olhar para os outros. Quando ela terminou, Rodrigo caminhou até a janela e ficou olhando para a Paulista lá embaixo. Pelo mesmo motivo de sempre, porque a cidade continuava indiferente. E às vezes era preciso se lembrar disso. Você vai me trazer todos os documentos do fundo Torres até amanhã de manhã, ele disse sem virar. Vai contratar um advogado próprio, não o Fabrício Reis, que você vai desligar hoje. E você vai se afastar do cargo até que a auditoria interna termine. Rodrigo. Não é negociável, Isabela. Ele virou então.
E havia no rosto dele algo que ela claramente não esperava. Não raiva apenas, mas uma espécie de cansaço antigo, como de alguém que havia confiado por tempo demais e agora estava enfrentando o custo disso. E você vai me dizer agora tudo o que sabe sobre Mariana Souza, que você usou como motivação para isso. Tudo. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para que Isabela entendesse que não havia versão daquele momento em que ela saísse sem dizer. Ela tem um filho, Isabela disse por fim. Um menino. 6, 7 anos. Eu sei. Eu o vi. Rodrigo. Ela disse o nome devagar desta vez, com um peso específico. Pensa na data. Pense em quando ela foi embora. O escritório ficou absolutamente imóvel. Rodrigo ficou olhando para Isabela por um tempo que ela não tentou preencher. Então saiu sem dizer mais nada, e o barulho da porta fechando, não batida, apenas fechada, com precisão controlada, foi de algum modo mais definitivo do que qualquer coisa dita em voz alta. Mariana estava relendo o e-mail de Saraiva pela terceira vez quando o telefone tocou. Era Rodrigo. Ela olhou para o nome na tela por 4 toques. No quinto, atendeu. Eu preciso conversar com você. A voz dele não estava carregada de raiva, o que era de algum modo mais difícil de lidar do que se estivesse. Estava apenas firme, como alguém que chegou a uma conclusão depois de percorrer um longo raciocínio. Não sobre o contrato. Ela ficou em silêncio por um momento. Rodrigo, tio. Ele disse o nome como se custasse alguma coisa física pronunciá-lo. O nome dele é tio, não era pergunta. Mariana fechou o notebook. A sala de reuniões da Souza Consulting estava vazia naquela tarde. Henrique havia saído às 5 e ela havia ficado porque sempre havia alguma coisa a terminar. Sempre havia mais um documento, mais uma revisão, mais uma razão para não ir para casa antes do necessário. Agora ficou parada no silêncio do escritório às 7 da tarde e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não havia mais nenhuma razão adiável. Onde você está? Ela perguntou. Na porta do seu prédio. Ela desceu. Ele estava encostado no carro, o paletó dobrado sobre o braço, sem gravata, a camisa com o primeiro botão aberto do mesmo jeito de sempre. E quando ela empurrou a porta de vidro e saiu para a calçada, eles ficaram a 2 metros um do outro sem que nenhum dos dois se movesse. A noite de São Paulo estava densa, uma garoa fininha que não chegava a ser chuva, mas úmida o suficiente para colar no rosto, e as luzes da rua transformavam tudo numa espécie de dourado e nevoado que não era bonito nem feio. Era apenas São Paulo sendo São Paulo. Você sabia? Ele disse. Não pergunta. Quando foi embora? Você já sabia. Mariana não desviou os olhos. Era coisa que havia aprendido a fazer ao longo de 7 anos, diante de qualquer coisa que tentasse fazê-la recuar. Não desviar os olhos. Sim. A palavra foi pequena e absoluta, e Rodrigo fechou os olhos por um segundo, apenas um, com a expressão de alguém que recebeu uma confirmação que já havia calculado e que mesmo assim dói de modo que o cálculo não havia incluído. Por que você não me contou? Porque eu te vi com ela. A voz de Mariana saiu firme, sem tremor, mas havia algo por baixo dela que não era firmeza. Era o cansaço de quem segurou o peso por 7 anos e agora estava colocando-o sobre a mesa, finalmente. Não porque escolheu, mas porque não havia mais mesa grande o suficiente para escondê-lo. Porque você estava com ela há quanto tempo, Rodrigo? 2 meses? 3? E eu não sabia. O que significa que enquanto eu estava construindo alguma coisa com você, você estava construindo outra coisa com ela. E eu não ia. Ela parou por um segundo. Não por falha de voz, mas por escolha, porque a próxima frase precisava ser dita direito. Eu não ia dar a você a chance de decidir que ficava por obrigação. Não ia ser a mulher que te prendeu. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isabela e eu tínhamos terminado 3 semanas antes da festa. Ele disse isso devagar, cada palavra colocada com cuidado, como quem coloca pedras numa travessia de rio. O que você viu naquela noite foi a última vez que a via antes de 1 ano. Ela estava me pedindo para reconsiderar. Eu estava dizendo não. Uma pausa. Eu ia te contar naquela noite. Tinha comprado o anel 6 dias antes. O silêncio entre eles durou o tempo de um semáforo fechar e abrir na esquina. Mariana ficou olhando para ele. Rodrigo ficou olhando para ela. E naquele espaço entre os dois, havia 7 anos que nenhum dos dois poderia recuperar. E um filho que existia e que era real.
e que não havia deixado de existir porque o passado havia sido diferente do que cada um acreditava. Eu não sabia, ela disse por fim. A voz agora tinha uma textura diferente, não mais uma firmeza construída, mas algo mais antigo e mais doído por baixo. Eu vi o que vi e eu fui embora. E eu errei, eu sei que errei. Ela pressionou os lábios por um momento. Mas o que eu fiz com esse erro, Theo, não é um erro. Ele é a melhor coisa, eu sei. Rodrigo disse isso rapidamente, como se precisasse dizer antes que ela terminasse. Eu não estou aqui para disputar isso. Eu nem sei ainda o que estou aqui para dizer. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconheceu de 7 anos atrás, com uma nitidez que a assustou. Eu precisava te ver. Precisava ouvir de você. Ela sentiu uma vez. Depois, sem planejar, disse: sobe. O Theo está dormindo. Mas tem café. Eles ficaram sentados na cozinha do apartamento de Mariana por quase 2 horas, com a garoa lá fora e São Paulo fazendo seu ruído constante de fundo, e falaram, não sobre tudo, ainda não havia espaço para tudo, mas o suficiente. Ela contou sobre a clínica, sobre o som do coração de Theo que era rápido e minúsculo e impossível de ignorar. Ele escutou sem interromper, e ela percebeu, observando o rosto dele enquanto falava, que ele estava processando não como quem recebe informação, mas como quem recebe algo de que havia precisado por tempo suficiente para não saber mais que estava esperando. Às 10 da noite, um barulho suave na área de serviço. E então Theo apareceu na porta da cozinha com um pijama azul e os olhos entreabertos, o cabelo bagunçado, a expressão de quem acordou sem ter certeza se devia. Ele viu Rodrigo. Ficou parado na soleira. Rodrigo ficou parado na cadeira. Mariana sentiu o coração acelerar de um modo que não era medo exatamente. Era o reconhecimento de um momento que não havia como preparar o suficiente. Não importava quantos anos se tivessem passado. Theo. A voz dela saiu calma, porque era o que ele precisava ouvir primeiro. Esse é o Rodrigo, um conhecido da mamãe. Theo olhou para Rodrigo por um tempo longo para uma criança de 6 anos. Rodrigo não desviou os olhos. Não forçou um sorriso, não usou o tom de adulto que fala com criança. Ficou quieto, os olhos no menino, com uma atenção que Theo provavelmente reconheceu, porque Theo também era assim. Preferia ser olhado de verdade a ser tratado com gentileza falsa. Você toma café essa hora? Theo perguntou, apontando para as xícaras. Tomo, Rodrigo disse. Eu também tomo, mas a mãe não deixa. Theo considerou isso por um segundo, como se fosse uma injustiça que merecia registro, mas não protesto imediato. Então virou para Mariana. Posso beber água? Pode. Ele foi até a geladeira, pegou a garrafa, bebeu de pé, colocou de volta e foi embora para o quarto com a mesma tranquilidade de quem cumpriu o que precisava cumprir. No corredor, parou uma vez e olhou para trás. Para Rodrigo, não para Mariana. Com aquela avaliação quieta que desconcertava adultos. E então desapareceu no escuro. Rodrigo olhou para Mariana. Ela olhou para ele. Não havia nada a dizer que coubesse em palavras naquele momento exato. Então nenhum dos dois tentou. No dia seguinte, Isabela chegou à sala de reuniões da Monteiro às 9 da manhã com o advogado próprio, como Rodrigo havia pedido. O que ela não esperava era encontrar Rodrigo já sentado, com Saraiva e 2 membros do conselho, e sobre a mesa uma impressão dos registros do Fundo Torres. Não a versão que ela havia gerenciado com cuidado, mas a versão original, com a movimentação de 2020 intacta. Ela ficou parada na porta por 2 segundos. Sente-se, Isabela. Rodrigo não levantou os olhos dos documentos quando falou. Seu advogado também. O advogado de Isabela era jovem e claramente não havia sido informado do escopo total do que estava prestes a acontecer. O que ficou evidente pela expressão dele quando Saraiva começou a apresentar os achados da auditoria interna, que havia sido iniciada 48 horas atrás, silenciosamente, por ordem de Rodrigo. Os registros mostram uma transferência não autorizada de 4,2 milhões de reais do Fundo Torres para a conta operacional da Divisão Sul em março de 2020. Saraiva disse, com a voz de quem gosta de números e detesta irregularidades. A transferência foi feita com autorização unilateral, sem aprovação do Conselho,
E os registros de origem foram modificados nos 3 meses seguintes. Isabela ouviu tudo isso sem mover um músculo. Era admirável, de uma maneira fria. Rodrigo havia trabalhado ao lado dessa mulher por mais de uma década e ainda havia aspectos do controle dela que me impressionavam mesmo agora. Isso configura a violação do dever fiduciário, o conselheiro mais velho disse, ajustando os óculos. E possivelmente, apropriação indébita, dependendo da intenção. Meu cliente não tem comentários neste momento, o advogado jovem disse, com a voz de quem está improvisando. Seu cliente vai ter oportunidade de se manifestar formalmente, Rodrigo disse. E pela primeira vez desde que a reunião havia começado, levantou os olhos dos documentos e os colocou em Isabela. O que acontece agora, Isabela, é o seguinte. Você se afasta formalmente do cargo a partir de hoje, com licença remunerada enquanto a auditoria conclui. Se a investigação confirmar o que está nos registros, e vai confirmar, porque os números não mentem, a Monteiro vai apresentar queixa formal. Seu advogado vai te explicar o resto. Isabela ficou olhando para ele por um longo momento. Havia no rosto dela, por baixo do controle, algo que Rodrigo interpretou como uma pergunta que ela não ia fazer em voz alta. Como? Como ele havia chegado até os registros originais antes que ela pudesse gerenciar mais uma vez? A resposta era simples. Mariana Souza havia passado os últimos 3 anos construindo metodologias de auditoria de ativos imobiliários. E 2 dias atrás, depois do café e do silêncio na cozinha, Rodrigo havia ligado para ela às 7 da manhã e pedido que ela olhasse para os registros do Fundo Torres como consultora contratada de emergência. Mariana havia enviado o relatório às 11 da noite do mesmo dia. Você não precisava fazer isso, ele havia dito quando ligou para agradecer. Eu precisava, ela havia respondido, sem elaborar. E ele havia entendido que havia mais de um sentido naquela frase. Isabela saiu da sala de reuniões às 10h30 com o advogado 2 passos atrás. E no corredor ela parou por um momento de costas para Rodrigo, diante da janela que dava para a Paulista. Ficou olhando para a avenida por alguns segundos. O trânsito, os pedestres, a cidade que seguia seu ritmo sem nenhum interesse nas coisas que aconteciam nos andares altos dos prédios. Então caminhou em direção ao elevador sem olhar para trás. Rodrigo ficou na porta da sala de reuniões e a viu ir. E não sentiu o que havia esperado sentir. Não vitória, não alívio. Sentiu apenas o peso específico de uma era que terminava. 12 anos de uma relação construída sobre competência genuína e uma mentira cuidadosamente enterrada. E a clareza incômoda de perceber que havia confiado mais no silêncio das pessoas do que nas suas próprias perguntas. Naquela tarde, Rodrigo foi ao parque. Não havia combinado com Mariana. Havia apenas ligado para Cláudia, cujo número havia conseguido através de Henrique, que havia cedido sem perguntar muito, com o ar de quem sabia que algumas coisas precisavam acontecer no ritmo delas, e perguntado onde Theo costumava brincar no fim das tardes. Ele chegou ao parque do Ibirapuera às 5h20 e ficou sentado num banco perto do lago por 10 minutos, antes de os ver. Cláudia vinha alguns passos atrás, o celular na mão, claramente fingindo que não estava vigiando nada. Theo caminhava na beira do lago com as mãos nos bolsos, os olhos na água, aquela seriedade tranquila que já havia se tornado reconhecível. Rodrigo foi até ele. Theo o ouviu chegar de longe e não se afastou. Não correu para Cláudia. Não fez nenhuma das coisas que uma criança com medo faria. Ficou parado esperando, com aquela paciência que parecia ter nascido com ele. Oi, Rodrigo disse, quando chegou perto o suficiente. Oi. Theo olhou para o lago. Você veio ver os patos? Vim te ver. Rodrigo sentou-se na grama ao lado do lago, no nível dos olhos de Theo, porque lhe pareceu a coisa certa a fazer. Eu acho que a gente precisa conversar. Theo olhou de lado, aquela avaliação quieta. A mãe sabe que você está aqui? Não ainda. Ela vai ficar brava. Provavelmente. Rodrigo fez uma pausa. Vale a pena mesmo assim. Theo considerou isso com a seriedade de quem leva argumentos a sério, independentemente de quem os faz. Depois sentou-se na grama ao lado de Rodrigo, as pernas dobradas, os cotovelos nos joelhos, e ficou olhando para o lago. Você é meu pai? Theo perguntou. A pergunta saiu com a mesma naturalidade com que havia perguntado sobre os patos,
E Rodrigo entendeu que esta criança, que havia crescido sem que lhe fossem feitas muitas das perguntas que adultos evitam, havia aprendido que as perguntas diretas eram mais eficientes do que as indiretas. Rodrigo ficou olhando para o lago por um momento. Sim, ele disse. Theo não respondeu imediatamente. Pegou um graveto do chão e começou a desenhar com ele na terra. Linhas sem forma específica, apenas movimento. Rodrigo ficou em silêncio, porque havia aprendido em algumas horas que com Theo o silêncio não era vazio. Era parte da conversa. Por que você não estava? Theo perguntou por fim. Não havia acusação na voz. Era genuinamente uma pergunta. Porque eu não sabia. Uma pausa. E porque eu e a sua mãe cometemos erros um com o outro antes de você nascer. Erros que fizeram com que ela fosse embora sem me contar. Rodrigo olhou para o menino. Ela fez isso para te proteger, porque naquela época, ela achou que era a coisa certa. Theo parou de desenhar. Ficou olhando para as linhas na terra. E agora? Ele perguntou. Agora eu sei. Rodrigo disse isso com simplicidade, porque a simplicidade era a única moeda que Theo aceitava. E eu não sei ainda exatamente o que isso significa para você e para mim, mas eu não vou fingir que não sei, e não vou desaparecer. Theo ficou quieto por um tempo, que o lago refletiu as últimas cores do fim de tarde. Os patos nadaram. Cláudia continuou fingindo que lia o celular a 20 metros de distância. São Paulo fez seu barulho de fundo. Minha mãe chora às vezes de noite, quando acha que eu estou dormindo. Theo disse então, sem olhar para Rodrigo. Ela acha que eu não ouço. Mas eu ouço. Rodrigo não respondeu imediatamente. Eu sei, ele disse por fim. Vai parar? A pergunta era simples, impossível e absolutamente justa, e Rodrigo ficou com ela por um momento, com o peso dela, com a responsabilidade específica que carregava, antes de responder. Não posso prometer isso, ele disse, mas posso prometer que vou fazer o que estiver ao meu alcance, para que tenha menos razão para chorar. Uma pausa, e que você vai ter mais razão para não precisar fingir que está dormindo. Theo olhou para ele de lado pela primeira vez naquela conversa. Ficou olhando por um tempo. Depois, voltou os olhos para os patos. Tá bom, ele disse. Era o menor e mais sólido contrato que Rodrigo havia firmado em anos. Mariana soube que Rodrigo havia ido ao parque quando Cláudia ligou às 6h15, com a voz de quem está claramente tentando não revelar que presenciou algo que mexeu com ela, de um modo que não esperava. Ele está aqui, Cláudia disse, no parque, com o Theo. Mariana ficou parada no escritório. Estava no escritório ainda, como sempre. Como sempre haveria alguma coisa a terminar. Com o celular contra o ouvido e o barulho da cidade lá fora, e uma sensação no peito que não era exatamente raiva, e não era exatamente alívio, e que demorou alguns segundos para se organizar em algo identificável. Era medo, não de Rodrigo, de si mesma, do fato de que havia uma parte dela, pequena, enterrada com cuidado, mas real, que havia esperado por algo parecido com isso por tempo suficiente para que a espera tivesse se tornado parte da estrutura da vida que ela havia construído. E agora que havia chegado, não sabia o que fazer com ela, porque 7 anos de construção autossuficiente não tinham deixado muito espaço para o tipo de coisa que não se constrói sozinha. Ela pegou a bolsa, saiu. Chegou ao parque às 6h40. Rodrigo estava sentado no banco sozinho. Theo havia ido com Cláudia buscar sorvete em algum ponto do caminho, e quando Mariana o viu ao longe, ela parou por um segundo. Aquele segundo que havia aprendido a não se conceder mais, o segundo de hesitação antes do movimento. Então foi até ele. Rodrigo a viu chegar e não se levantou. Não se preparou para nenhum tipo de defesa. Ficou sentado no banco com as mãos abertas sobre os joelhos, a postura de alguém que havia parado de se defender de alguma coisa e ainda estava descobrindo o que fazer com o espaço que essa decisão criava. Ela sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para o lago onde os patos agora eram apenas sombras na água escurecendo. Você não devia ter vindo sem avisar, ela disse. Não. Ele concordou. Devia ter avisado. Uma pausa. Como foi? Ela perguntou. E a pergunta tinha mais camadas do que as palavras. E os dois sabiam. Ele perguntou direto. Rodrigo disse isso com algo que não era bem um sorriso, mas tinha a mesma origem. Perguntou se eu era o pai. Antes que eu dissesse qualquer outra coisa, Mariana fechou os olhos por um segundo. É ele,
E você também, Rodrigo disse. Ele tem a sua forma de fazer perguntas. Uma pausa. E os meus olhos. O que é uma combinação que provavelmente vai dar muito trabalho. Ela abriu os olhos. Olhou para Rodrigo. Havia algo no rosto dele que ela não havia visto antes. Ou que havia visto uma vez, há muito tempo. No modo como ele olhava para ela antes de tudo dar errado. E que era difícil de nomear sem dar a ele mais do que ela estava pronta para dar ainda. Rodrigo. Ela disse o nome com cuidado. Eu não sei o que acontece agora. Eu também não. Ele não tentou fazer isso soar melhor do que era. Mas eu sei algumas coisas. Sei que o Theo merece ter um pai. Sei que você construiu algo extraordinário sem nenhuma ajuda. E que eu perdi 7 anos por uma cadeia de mal-entendidos que a gente podia ter resolvido naquela noite se eu tivesse corrido atrás de você. Uma pausa. E sei que eu não corri. Ela ficou olhando para o lago. Por que não correu? A pergunta saiu sem que ela tivesse planejado, mas saiu, e agora estava no ar entre eles, com o peso de tudo que havia dependido da resposta. Porque o anel sumiu da mesa, e você não deixou nenhum bilhete, ele disse, e havia algo antigo e doído na voz dele, controlado, mas presente. E eu interpretei isso como uma resposta. Achei que você havia decidido, e não havia nada a discutir. Uma pausa. Era orgulho também. Uma parte de mim que achou que se você havia ido assim, sem dar chance de explicação, então talvez eu também não devesse ir atrás. Outra pausa. Eu estava errado. Mariana ficou olhando para o lago por um tempo longo. Eu também estava, ela disse por fim. Em não perguntar. Em só ver e ir embora. O silêncio depois disso não era pesado. Era do tipo que se forma depois que as palavras importantes foram ditas, e o ar precisa de um momento para se reorganizar ao redor delas. Do caminho do sorvete, a voz de Theo chegou antes dele. Estava discutindo com Cláudia sobre qual sabor havia escolhido, com a seriedade de quem leva o assunto a sério. Mariana ouviu o filho e sentiu aquele amor específico que doía um pouco, porque era grande demais para caber sem pressionar alguma coisa. Rodrigo também estava ouvindo. No perfil dele, de lado, ela viu um momento em que o som da voz do filho chegou até ele. Aquela frequência nova e impossível, e viu o que aconteceu no rosto de Rodrigo com esse som, e não tentou nomear, porque algumas coisas perdem alguma coisa essencial quando ganham nome. Quando Theo chegou com o sorvete de coco, se sentou entre os dois adultos no banco com a naturalidade de quem não vê motivo para fazer diferente, e começou a comer com aquela concentração total que crianças reservam para as coisas que importam. Mariana e Rodrigo ficaram sentados de cada lado dele, e São Paulo escurecia ao redor, e o lago refletia as primeiras luzes da noite. E havia entre eles 7 anos que não voltavam, e um menino que existia, e um futuro que ainda não tinha forma, mas que precisava de alguma coisa para começar a tê-la. Rodrigo se virou para ela. Se eu tivesse corrido atrás de você naquela noite, ele disse baixo, para ela ouvir, mas não Theo. Você teria ficado? Mariana ficou olhando para o lago por um momento, para os patos que ainda nadavam indiferentes, para a cidade que sempre seguia em frente. Ela não respondeu com palavras. Colocou a mão sobre a do Rodrigo, devagar, sem anunciar, sem elaborar, e ficou assim. Ele não tirou a mão. Theo, entre os dois, continuou comendo sorvete de coco com toda a seriedade que o momento merecia. E São Paulo fez o que sempre faz. Continuou, barulhenta e indiferente e absolutamente alheia ao fato de que, em algum banco de parque às margens do lago Ibirapuera, 3 pessoas estavam descobrindo de maneiras diferentes e ao mesmo tempo o que significa chegar ao lugar de volta.